aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte do aulão 4, então. Só para lembrar, nós vimos a primeira parte de uma prova teórica do Detran daqui de Santa Catarina, uma prova que um aluno nosso fez, pediu a revisão de prova, por isso a gente tem acesso, né? A gente está trabalhando em cima dessas questões para alertar vocês, para que vocês não tenham dúvidas, né, na hora de fazer a prova lá no Detran. No primeiro vídeo, eu gravei, vou compartilhar a tela aqui com vocês, explicação, né, ou explicações das questões número 1 até a número 10. Agora a gente vai ver as outras questões também, tá? Só para lembrar, como é uma prova do Detran, é uma prova do aluno, da aluna, né, que fez a prova, ela aparece assim, ó, um xizinho vermelho quando a pessoa errou a questão lá na prova, mas aparece em negrito a resposta correta. E quando a pessoa, deixa eu pegar aqui certinho, quando a pessoa acertou a questão, ela vai aparecer assim, com um verdinho desse aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, vamos direto na questão 10. Vou tirar essa partezinha vermelha, porque vem junto com a prova, mas daí pra gente não interessa. Então, no outro vídeo, no primeiro vídeo, a primeira parte a gente corrigiu até a 10, a gente vai partir da 11 agora, tá? A número 11, a pessoa que fez a prova errou também, ó. Então, vamos lá. Um trecho de uma via de mão dupla é dividido ao centro por duas linhas amarelas contínuas. Isso significa que nesse trecho gente, olha ali a questão, olha a pergunta e olha a resposta da pessoa que fez a prova. A pessoa que fez a prova respondeu nessa que quando a gente está numa via, vou até fazer o desenho, tá? Do que ele está dizendo ali, ó. A gente está num trecho de via de mão dupla. Mão dupla é vai e vem. Lembrem sempre que mão é o sentido de circulação. Quando se fala em mão única, é um único sentido de circulação. Quando se fala em mão dupla, é um duplo sentido de circulação, né? Aí ali está dizendo ainda que é dividido por duas linhas amarelas contínuas. É isso aqui, ó. Duas faixas amarelas contínuas significa que nesse trecho é permitida a ultrapassagem? Claro que não, gente. Meu Deus, olha que questão mais simples. A letra A diz permitido, a letra C diz permitido, a letra D diz permitido. Gente, não pode errar uma questão dessa? Se vocês errarem uma questão dessa lá, vocês nem me digam isso. Gente, isso aqui tem que estar no sangue, na veia. Faixa tracejada, que o Código de Trânsito traz a expressão como como seccionada, né? E às vezes a gente usa a expressão interrompida, vê e lê na prova também a expressão interrompida, pode ultrapassar, é permitido. Agora, quando a faixa for contínua, ela pode ter uma faixa amarela contínua só, ou podem ter duas faixas amarelas contínuas, não pode ultrapassar, é proibido. Nos dois sentidos, claro. Gente, é proibido tanto para quem está indo, como para quem está voltando, nos dois sentidos, tá? Não pode errar essa questão. Eu acho muito fácil. Mas tem gente que erra, né? A gente está vendo agora aqui. E assim, ó, se vocês estão estudando, essa parte aí, tudo que a gente vê tem na apostila, né, gente? Essa parte das dias está na página 47, tá? Da nossa apostilinha. Vale a pena lá dar uma boa olhada. Isso aí não pode errar. Número 12, desculpa. Indique a placa de regulamentação que significa alfândega. Opa! Boa, a placa alfândega a gente não vai encontrar aqui, em São José, não vai encontrar aqui onde eu moro, em Palhoça, Florianópolis. Placa de alfândega a gente encontra na fronteira entre um país e outro, sabe? Então, lá que a gente vai encontrar a placa de alfândega, que significa aduana, aduaneira, parada obrigatória para fiscalização de mercadoria, sabe? Então, vamos lá, vamos pelos desenhos, né? Ele já deu a dica aqui, ó, que ele quer uma placa de regulamentação, mas tudo bem. As 4 respostas são placas de regulamentação, né? Placa A, B, C e D, todas elas são vermelhas. Vamos pelo desenho, gente. Se tu não lembra qual é a placa de alfândega, que é um menos assim, ó, que agora vocês vão lembrar. Fazendo essas provinhas, essas questões, é bom que se cair na prova do Detran, vocês não podem errar, né? A letra A diz assim, aliás, não diz nada, né? Tem o desenho ali de quê? De uma buzina. E tá dizendo que é proibido buzinar, né? Então não tem nada a ver com a letra A. A pessoa que fez a prova respondeu a letra B. Olha lá aquele ali.
Aquele ali a gente já vê no trânsito, mesmo se a gente não dirige ainda, quando a gente está de carona, que é para os veículos de grande porte, os mais lentos, ficarem na pista da direita. Sabe quando vai ter um alargamento de pista, assim, a pista vai alargar, né? Aí os veículos mais lentos ficam na pista da direita. Olha só, colocou essa. Não pode, gente, não pode dar um branco tão brancão assim na prova, né? A letra C é de rotatória, né? É sentido de circulação na rotatória. Essa letra C ali obriga a gente a circular naquele sentido anti-horário ali na rotatória. Então, sobrou a letra D. Ó, essa é a opção correta. Placa de alfândega, gente, dê uma olhada lá na apostila, placa por placa, tá? Plaquinha de alfândega é essa letra D ali. E cai na prova. Qualquer placa pode cair na prova, gente. Tem que estar com elas em mente, tá? Questão número 13. Qual a distância mínima a ultrapassar uma bicicleta? Pronto, essa daí é tiro e queda. Cai também, a pessoa também errou. Não pode, gente. De todas as distâncias que a gente estuda em sala, a gente estuda a distância de segmento, que é a distância segura que a gente tem que manter entre o nosso veículo e o veículo da frente, que não é dada em metros, não é estabelecido em metros, existe a regrinha dos 2 segundos, lembra que é o tempo, 51, 52? Aí a gente estuda também distância de parada. Distância de parada é uma jogada lá, é a distância de reação mais distância de frenagem também não é dada em metros. A única distância que é estabelecida em metros no CTB, no Código de Trânsito, que aparece na apostila, que a gente comenta em sala de aula, é a distância lateral. A distância que a gente deve manter entre o nosso veículo e o outro veículo. A distância que a gente deve manter entre o nosso veículo e o ciclista. E a distância é de 1,5 m. Não pode confundir essa. Ó, 1,5 m. Letra A, 1 m? Não. Letra B, o suficiente para evitar o contato com a bicicleta. Normalmente é assim na prática, né? Mas o que diz a lei, o que diz a teoria, que é muito diferente do que a gente vê na prática, tá? Não é isso. Aqui, lembrem, gente, é prova teórica. A gente tem que saber o que está na lei. Não necessariamente o que é feito no trânsito, mas o que está na lei. Tá? Meio metro, não. Meio metro até podia confundir um pouquinho, que meio metro é a distância que a gente pode deixar o veículo afastado da guia da calçada, né? Quando vai estacionar. Mas não tem nada a ver com a pergunta, tá? A distância mínima a ultrapassar bicicleta é de 1,5 m. Ó, internalize isso aí. Não quero ninguém errando essa também. Essa aí vai ter que ficar fácil, vai ter que estar na veia, tem que estar no sangue. Tem que correr aí no sangue para não errar. Número 14. Todo condutor numa rodovia, ao perceber que outro veículo no sentido contrário iniciou a manobra de ultrapassagem e não tem distância suficiente para realizar a manobra, deverá. Gente, aí já entra uma questãozinha de direção defensiva. Lembra o motorista de direção defensiva? Motorista fofo, né? Motorista tranquilão, que vai dirigir com o propósito de evitar acidentes, né? Então vamos lá. A. Reduzir a velocidade. Tudo bem, né, gente? A gente sabe que a expressão-chave da direção defensiva é reduzir a velocidade e deixar o outro veículo entrar no acostamento. Gente, cuidem, tá? Para não errar. Se coloquem na situação no trânsito. Vamos entender o que a pergunta está falando, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que seja uma via onde seja permitida a ultrapassagem, né? Então, vamos lá. Todo condutor numa rodovia, eu percebi que o veículo no sentido contrário iniciou a manobra de ultrapassagem e não tem distância. Vamos imaginar aqui, ó, tá vindo um veículo vermelhinho, nós estamos nesse veículo verdinho aqui e o veículo rosa está realizando a ultrapassagem do vermelho. Então, a gente está dentro desse veículo verde, ó, prestem atenção, essa é a pergunta, a gente está dentro desse veículo verde e o rosa não tem espaço suficiente para realizar a manobra, sabe? Fez besteira em trânsito, ultrapassou, a faixa era permitida, ele pegou e se jogou, mas não percebeu que não dava tempo. Para ultrapassar, a gente tem que perceber essas coisas. Será que dá tempo de ultrapassar antes de vir o carro no sentido contrário, né? Então, a letra B, ó, reduzir velocidade, boa, né? Qualquer situação de emergência a gente reduz velocidade, porque reduzindo velocidade a gente pode se safar de um acidente, ou a tentativa, né? Se safar de um acidente maior. E, se necessário, sinalizar e manobrar o veículo em direção ao acostamento, a fim que o outro veículo conclua a manobra de ultrapassagem. Essa é a resposta, gente. A gente jamais, no carrinho verde ali, vai deixar o veículo na pista para o rosa sair, porque ele não vai sair, ele vai bater em ti.
né? A nossa reação, a atitude de um motorista defensivo nesse caso, é sinalizar e sair para acostamento. Ah, mas é o cara rosa que está fazendo coisa errada. É ele. Mas lembra que o motorista defensivo, ele vai dirigir com o propósito de evitar acidentes, apesar dos erros dos outros, sabe? Então, a gente tem que reduzir e, sim, se precisar, jogar para acostamento. Resposta correta é a letra B. Letra C, esperar o outro veículo parar e desviar. Não, o outro veículo não vai parar, ele está ultrapassando, né? Letra D, reduzir velocidade, esperar o veículo que está sendo ultrapassado, esperar que ele entre no acostamento. Não, gente, isso não. Ele não vai entrar no acostamento do lado oposto, né? Pelo menos a gente não espera isso. A gente vai para o nosso acostamento. Quando a gente precisar ir para o acostamento, usar o acostamento como uma área de escape segura, a gente sempre vai para o acostamento da nossa direita, né? Sempre para o acostamento do nosso lado, tá? Nunca para o acostamento da contramão. Número 15. Sobre circulação de ciclomotor, é correto afirmar. Opa, ciclomotor são aquelas motinhos que têm menos de 50 cilindradas, ou são aquelas elétricas que têm até 4 kW de potência. Então, aquele bichinho bem pequenininho, que não anda muito. O certo mesmo, né, e por lei, assim, eles teriam que trafegar no máximo a 50 km por hora, tá? Às vezes tem uns que eles até mexem, aí trafegam um pouquinho mais do que isso, mas o certo seria até 50 km por hora de velocidade. Então, sobre a circulação desse veículo, do ciclomotor, essa coisinha pequenininha, essa bicicletinha motorizada, essa mobilete, essa garelli, sabe? O que é correto afirmar? É permitido circular com esse veículo sobre as calçadas, em cima da calçada? Não, gente. Calçada é lugar exclusivo de quem? Do pedestre? Dos pedestres, tá? Não é circulação de ciclomotor, nem de bicicleta, pode. É só dos pedestres. Ah, aqui eu escrevi pedestre. Vou tirar esse pedestre aqui, deixa eu escrever errado. Letra B. A utilização do capacete não é obrigatória nesses veículos? Mentira! Gente, os equipamentos de segurança que são obrigados na moto, são na motocicleta, na motoneta, né? São obrigados no ciclomotor também, tá? Letra C. Este veículo deve ser conduzido pela direita da pista de rolamento? Claro. Gente, isso aqui eles amam fazer, ó, e os meus alunos amam confundir, para vocês não confundirem. Pista de rolamento é a mesma coisa que pista. É por onde vão rolar os pneus dos veículos, tá? Então, quando eles escreverem só pista ou pista de rolamento, é a mesma coisa. Só faixa ou faixa de rolamento é a mesma coisa. E claro que quando a gente estiver dirigindo um ciclomotor, a gente vai ter que trafegar pela direita da pista de rolamento, tá certo? É porque é um veículo mais devagar. Lembra que a pista da direita para os veículos mais devagar? Então, tá certo. E a letra D diz, é proibida a sua circulação em vias arteriais e coletoras? Não. Sabe onde que é proibido? Já vou falar para vocês, que isso pode ser questão de prova também. É proibido em rodovias, BR não pode trafegar, e vias de trânsito rápido. São nesses dois lugares que é proibido trafegar com ciclomotor, tá? Então, a questão 15, letra C, não pode errar essa. 16. Os preceitos da direção defensiva indicam que o condutor do veículo deve manter a atenção durante todo o tempo. Para respeitar o CTB, que é o Código de Trânsito, propiciar segurança aos passageiros e manter a atenção, o condutor responsável e defensivo deve saber que a forma correta de transportar bebês nos veículos é... Olha que legal, uma questão sobre bebê, vamos ler? Questão, se a gente pensar em motorista fofo, motorista defensivo, a gente vai acertar. Vamos lá. Letra A mãe e o bebê devem ficar no banco da frente utilizando o mesmo cinto. Deus o livre, né? Não pode colocar essa alternativa, gente? Uma pessoa por cinto e o bebê nem pode no banco da frente, salvo algumas exceções, né? Que depois a gente pode até comentar, tá? Tá errado. O bebê deve ficar no banco do passageiro, à direita do motorista, sem assento de segurança, mas com cinto de segurança sempre. Imagina um bebê no lado ali, no banco da frente, né? No lado direito do passageiro, com cinto de segurança. Um bebê vai adiantar alguma coisa? Não, né, gente? O bebê deve ficar no assento de segurança, utilizando o cinto de segurança desse tipo de assento, bem como o cinto do veículo, deve manter o assento de segurança firme no banco de trás do veículo, certo? Para manter esse assento firme, hoje em dia já tem o ISOFIX.
que a gente comentou em sala de aula, né? O isofix, para quem não conhece, depois pesquisa aí na internet, é para a gente colocar a cadeirinha ali, travar a cadeirinha ali, ou bebê conforto, né? Para ficar fixo no veículo, que é funciona como se fizesse parte do veículo mesmo. O bebê não fica mais soltinho ali na cadeirinha, né? Nem no bebê conforto. Depois pesquisem ali, vejam uma fotinho do isofix, quem não conhece ainda, né? E a letra D, o bebê deve ficar no colo de um adulto sentado no banco de trás, sendo que esse adulto deve usar devidamente sem segurança. Não, gente, errado, né? Resposta correta é a letra C, nem teria como ser outra resposta. Acho que essa daqui também é bem fácil para vocês. 17, deixa eu tirar isso aqui. O motorista que não mantém a distância de segmento pode se envolver em colisão com o veículo da... Gente, olha que fácil. Distância de segmento é a distância de seguir um outro veículo. Por exemplo, tá? Eu estou no veículo vermelho e tem um azulzinho lá na minha frente. Ó, distância de segmento é a distância segura que eu mantenho entre o meu veículo e o que vai à minha frente. Então, aqui está dizendo que a distância de segmento, ou o motorista que não mantém a distância de segmento, pode se envolver em colisão é acidente, com qual veículo? Gente, se eu estou nesse veículo vermelho e eu não mantenho uma distância segura, eu vou colidir com quem? Com o meu veículo da frente? Com o meu veículo da frente? Não, com o veículo da frente. Então, com o veículo que vem em sentido contrário, nada a ver. Com o veículo de trás? Claro que não, gente. Com o pedestre, não. É com o veículo da frente. Distância segura é a distância que eu mantenho entre o meu veículo e o veículo que vai à frente. Se eu não estou mantendo uma distância segura, eu posso bater no veículo da frente, tá? Não pode errar essa também. Essa daí eu acho bem fácil, hein? Mas, olha lá, tem gente que erra, né? 18. A pontuação computada pelo cometimento de uma infração de natureza leve. Gente, só existe, todos os vídeos praticamente eu falo isso, né? Todas as aulas que a gente fez até agora eu falo sempre isso, vou até colocar aqui em vermelho para destacar. Ó. Só existe 4 infrações. Multa leve, que são 3 pontos. Multa média, que são 4 pontos. Multa grave, que são 5 pontos. E multa gravíssima, que são 7 pontos. Não pode não errar, não pode não acertar. Vocês precisam acertar isso, gente. Já falei para vocês, bota na geladeira. Enquanto vocês não fizerem a prova do Detran, bota na porta da geladeira. Cada vez que você vai abrir a geladeira, vai lá. Multa leve, 3 pontos. Grava a multa leve. Multa média, 4 pontos. Ó, começa pelo 3. 3, 4, 5. Pulo 6, tem o 7. Leve, média, grave, gravíssima. Tá? Não pode, gente. Olha só, por uma questão, às vezes, tu se dá mal, sabe? Tu se ferra lá na prova do Detran. Olha só, e essa questão é fácil. Uma infração de natureza leve são 3 pontos na carteira. 4 é multa média, 7 é multa gravíssima e 5 é multa grave. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos à questão 19. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. O trânsito sobre passeio é permitido para quem? Opa! É permitido para quem não? É permitido para, né? O que é passeio, gente? Isso aqui é que às vezes confunde, né, gente, na prova. Mas passeio é um lugar destinado... Calçada. É calçada. Passeio e calçada, tá? É um lugar destinado a quem? Ao pedestre. Pedestre. Vou escrever certinho para vocês saberem que eu sei escrever pedestre. Tá, gente? Então, ali, ó, o trânsito de carros, né? Pra gente circular ali de carro na calçada, de moto na calçada. Quando que eu posso circular de moto na calçada? De carro na calçada? Isso a gente já viu semana passada também. Eu posso circular, né? Posso transitar sobre o passeio, sobre a calçada, para apanhar passageiros, no caso de táxi? Claro que não. Errado. Para fazer manobra de retorno, tá, vou retornar pelas calçadas agora da vida. Não pode. O pessoal faz, mas não pode. Para escapar de congestionamento, daí que o povo faz, né? Não pode. Gente, ter acesso às áreas especiais de estacionamentos ou imóveis. Olha aqui, já fiz no último aulão. Quem estava comigo aí vai lembrar. Vamos imaginar que aqui está a rua, né? E vamos imaginar que aqui, ó, nessa partinha amarelinha é o meu terreno. É a minha casa, tá? E vamos imaginar, vou pegar uma outra aqui, ó, que essa parte
verdinha aqui, ó, é a calçada, tá? Fiz bem coloridinho aqui, ó, pra gente entender. Vou pegar aqui, vou colocar aqui minha casa. Aqui tá a minha garagem. E aqui tá a rua, né? Digamos que eu estou vindo aqui com meu veículo vermelho. Para eu entrar na minha garagem, na garagem da minha casa, eu vou precisar passar por cima da calçada. Levo multa por conta disso? Não. Por cima do passeio, né? Passeio e calçada é a mesma coisa, lugar destinado ao pedestre. Normalmente, passeio está mais afastado da rua, assim, né? Mas é um lugar destinado para o pedestre também, tá? Para eu acessar uma garagem, um estacionamento, um imóvel, eu vou ser obrigada a passar por cima da calçada. E nesse caso, tudo bem, pode, tá? Só nesse caso. Para sair de congestionamento, para fazer retorno, isso não pode, tá? Para largar um passageiro, pegar um passageiro, não pode, tá? Questão 20. Quanto às regras de segurança, ao conduzir, ciclomotores devem... Meu Deus! Repetiu a mesma pergunta que a gente já viu. Olha ali, ciclomotor são aquelas motinhas pequenininhas, bicicletinha motorizada, que tem que ter o ACC, sabe? Autorização para conduzir ciclomotor. Ele está falando ali, quanto às regras de segurança, ao conduzir ciclomotor, o que a gente deve fazer? Circular em via de trânsito rápido? Não, a gente já viu que não pode. Circular entre as faixas de tráfego? Claro que não. Nem moto pode, né? Eles fazem, andam no corredor, né? Mas nem pode. Imagina ciclomotor. Já pensou ali na BR-101? Um trânsito danado e um ciclomotor, uma mobiletezinha, uma garele passando no meio? Não dá, né? Manter o veículo à esquerda da pista para melhorar a visibilidade? Não, gente, à esquerda é o pessoal que anda mais rápido, né? Não tá errado. Ó, repetiu a questão, não dá para errar. Circular pela direita da pista de rolamento. Na outra errou e essa acertou. E são as mesmas questões, só com um formato diferente, né? Circular pela pista da direita. Ah, então cuidado aí para não errar. Questão 21. Um condutor trafegando com seu veículo a 90 por hora, numa rodovia pavimentada, em trecho reto, fica de repente sem freio. A atitude correta nesse caso é, gente, caiu na outra questão. Caiu na outra questão, não, caiu na outra prova. Olha como eles estão repetindo, fica ligado aí. Acionar as luzes de emergência, o pisca-alerta, buzinar e puxar com força o freio de mão? Não. Acionar o pisca-alerta, claro, com uma situação de emergência a gente até pode, mas com veículo assim, movimento, buzinar, né? A gente já tira aqui, ó, buzinar não. Puxar com força o freio de mão? Não. Reduzir para a segunda marcha, deixar os pés nos pedais da embreagem, freio ao mesmo tempo e puxar com força o freio de mão. Gente, nada do que for atitude assim, muito agressiva, puxar com força o freio de mão, não vai ser a resposta certa, tá? Ó, a letra A, a letra B e a letra D diz puxar com força o freio de mão. Não, nunca vão puxar com força o freio de mão, tá? Ó, reduzir as marchas sucessivamente até chegar na primeira, isso significa usar o freio motor. Freio motor é usar a própria marcha do veículo, reduzindo ela assim de forma gradativa, né, sucessiva, usando o próprio motor para ir freando o veículo, já que a gente ficou sem freio, né? E puxar o freio de mão suavemente. Motorista fofinho, lembra? Nada de coisa agressiva. Freio de mão com força, já descarta essa, tá? Não pode errar, essa aqui vocês têm que acertar. Vamos à questão 22. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente. Então, vamos lá. A visibilidade do condutor é a visão do condutor. É influenciada pela via, principalmente por quê? Por que a nossa visibilidade pode ser influenciada pela via? Pelas mudanças de direção, aclive e declive? Claro. Quando tem um aclive, uma subida muito forte, um declive ou uma mudança de direção, a nossa visibilidade fica prejudicada, sim. Tá? Então, essa tá certa. Vamos entender por que não são as outras, né? Pela presença de passeio. Pô, quando tem passeio é uma maravilha, o pedestre fica lá no passeio, né? Não atrapalha a gente. Pelos pedestres ao longo do percurso? Não. Pelo número de faixas de trânsito? Também não. Tá? É nessa questão aqui, ó, pelas mudanças de direção, aclive e declive. Tá? É o que está relacionado à via. Né? O que está relacionado à via é a letra A. Tá? Questãozinha meio sem nexo, mas aparece, né? Então a gente tem que saber. Questão 23. Em certo veículo,
a dificuldade de engate em todas as marchas, mas apenas com o câmbio frio. Uma das prováveis causas dessa dificuldade pode ser, gente, quando a gente tem dificuldade com alguma coisa, tem alguma coisa assim, a gente tem que saber, deixa eu explicar de outra forma, que todas as partes que se movimentam no veículo precisam ser lubrificadas, tá? Para elas funcionarem bem direitinho. Então, se tem alguma coisa que está com dificuldade de engatar, está com dificuldade de frear, a embreagem está dura, sabe essas coisas assim, que todas as peças que se movimentam, se tem algum tipo de dificuldade, a gente já tem que pensar nessa questão de lubrificação, tá? Então, vamos lá. Letra A. Alavanca de câmbio torta. Óleo lubrificante fora de especificação. Deixa eu falar certo. Depois eu li, pensei que era especialização, mas não, especificação. Tem a ver com óleo lubrificante, sim. Naquele videozinho que eu mandei para vocês, do moço que explica a parte de mecânica, de óleo lubrificante, todos os sistemas, ele explica sobre isso também, é legal, tá? Regulagem da embreagem muito alta, nada a ver. Regulagem da embreagem muito baixa, nada a ver. Pensa assim, ó, que quando tem dificuldade de engatar alguma coisa, tá com dificuldade de pisar na embreagem, o freio tá sentindo, tá meio duro, meio travado, pense em lubrificação, né? Em óleo lubrificante, e daí a gente acerta as questões. Mesmo que não entenda muito de mecânica básica, como é o meu caso, não sou mecânica, né? Mas a gente acaba acertando a questão, tá? 24, gente, isso daqui cai muito em prova, tá? É a quebra da correia do acionamento da bomba da direção hidráulica de um veículo. O que é direção hidráulica, o que é freio hidráulico, gente, eles funcionam muito bem com o veículo em movimento, com o veículo ligado e certinho, né? Quando quebra a correia que aciona a bomba da direção, ou seja, que deixa o volante bem levinho, que deixa o freio bem levinho, aqui no caso está falando da direção, do volante, né? Quando essa correia quebra, o que causa um endurecimento na direção? É a mesma coisa que se tu tá dirigindo, teu veículo morre. Ele teve algum problema e ele morreu, sabe? O teu volante e o teu freio, que são hidráulicos, ele vai endurecer muito, tá? Então, sempre lembra assim, por mais que não entenda muito, né? Mas quando falar em direção hidráulica ou freio hidráulico, quando pensar em hidráulica é porque deixa mais levinho, deixa o freio mais suave, deixa o volante mais levinho. Se acontece algum problema na direção hidráulica, no freio, fica muito dura a direção ou muito duro o freio, tá? O endurecimento da direção. A letra B, trepidações não, travamento da direção não, ela endurece, ela fica muito dura, tá? E o bloqueio progressivo da direção não, é o endurecimento imediato da direção. Lembrem dessa também para não errarem lá na prova, caso caia, tá? 25, decibelímetro. Ai, gente, essa não pode errar, né? O menino que fez a prova aqui não errou também. Decibelímetro, dá para a gente associar decibéis, né? Então, decibelímetro é o aparelho que mede o ruído emitido pelo veículo, que é a quantidade em decibéis, né? Que a gente pode ouvir até um limite lá, até 84 decibéis, tá? É o sensor que capta a contaminação do ar por partículas, não. É o dispositivo que detecta a quantidade de fumaça, não. Sensor, né? Tem sensores de CO, tem outra escala. O decibelímetro é para decibéis, tá? É pelo ruído mesmo. É o mecanismo que determina o consumo? Não. A resposta correta é a letra A dessa. Essa aqui não pode errar também, não. 26. Um caminhão de areia transita pela cidade com o motor falhando, pneus carecas, setas queimadas e lanternas traseiras sem lente. Bem comum, né? Da gente ver essas coisas aí no trânsito. A carga vaza pelos cantos da caçamba. Meu Deus, muita coisa errada. Diante dessa situação, em relação ao trânsito, é correto afirmar que a condução de substâncias nocivas ou poluidoras tem ação benéfica sobre o meio ambiente? Claro que não, né, gente? Se a gente está conduzindo com alguma substância nociva ou poluidora, não vai ter uma ação benéfica, não vai fazer bem para o meio ambiente, está errado. Letra B. Preocupar-se com o meio ambiente é tarefa dos governantes e dos ecologistas só? Não, de todos nós. Um único veículo isolado não consegue produzir danos ao meio ambiente? Mentira! Consegue sim. Resposta correta é a letra D. As más condições dos veículos podem provocar graves problemas ao meio ambiente e às pessoas. Certa resposta. Gente, sempre falo,
né? Quando eu dou o resumão de meio ambiente. Para a gente acertar questões de meio ambiente, a gente tem que lembrar que para que a gente seja um bom motorista, um motorista que cuida do meio ambiente, a gente tem que preservar, né? A gente não pode poluir. Um cara que está ali dirigindo com um caminhão de areia, motor falhando, pneu careca, seta queimada, lanterna traseira sem lente, e a carga está vazando ali pelos cantos da caçamba, não pode, né? Está poluindo sim. Bem provável que pelo motor estar falhando, está saindo um monte de fumaça do veículo, né? Poluição atmosférica também. 27 pessoa errou, vamos ver. Preservar o meio ambiente é obrigação de todos. Essa eu acho difícil mesmo, eu acho meio chatinha, mas já está aqui, ó, caiu na prova, tem que acertar. Preservar o meio ambiente é obrigação de todos. Todo condutor deve contribuir para que o automóvel polua o mínimo possível o ar atmosférico e o meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que, entre outros, é efeito da poluição atmosférica. Gente, que tem os 4 efeitos, né? As 4 alternativas de prova. Letra A, alterações no sistema nervoso central. Essa é a resposta correta, por incrível que pareça, né? Aumento do batimento cardíaco, não. Perda da capacidade auditiva, não. E distúrbio digestivo, não. Aqui está falando sobre poluição atmosférica, poluição do meio ambiente, pode causar alteração no sistema nervoso central. Se vocês forem ler, né, a apostila na parte de meio ambiente, vai ter um trechinho lá que explica sobre isso, tá? Letra A, resposta correta da 27. Letra A, número 28, deixa eu até ver se eu consigo pegar esse desenho aqui e aumentar. Lá na prova, gente, quando tiver um desenho assim, pequenininho, a gente pode clicar em cima dele, ele fica grandão, tá? Ó, consegui pegar? Consegui. Opa, tinha conseguido, né? Ia colocar esse desenho grandinho para vocês, mas acho que não vou conseguir. Mas acho que só pela questão aqui, a gente já consegue. A questão diz assim. Deixa eu voltar aqui. Uma vítima está inconsciente após bater a cabeça e as costas no chão. A figura ao lado mostra uma pessoa estendendo o pescoço da vítima para trás de qualquer maneira. Esse procedimento é considerado. Por mais que eu não tenha conseguido colocar aqui a figurinha maior, gente, para vocês verem, mas aqui na própria pergunta já falou, né? Tem uma pessoa ali que está colocando o pescoço da vítima para trás de qualquer maneira. Esse procedimento é considerado o quê? Vamos lá. Errado, pois somente socorristas especializados podem movimentar a vítima, e esta movimentação feita de qualquer maneira poderá provocar lesão na coluna vertebral, certo? No pescoço, né? Por isso que a primeira coisa que eles fazem é mobilizar o pescoço, para evitar esse tipo de lesão ali na coluna vertebral, né? Na cervical. É correto quando há sangramento no nariz? Não. É correto quando se deseja prevenir lesão? Não. É errado? Não. Essa daqui, gente, ó, é errado, pois somente socorristas especializados podem fazer isso. A gente não pode, tá? Então, a resposta correta da 28 é a letra A. Eu acho que é um pouco óbvia também, né? 29. A vítima de um acidente de carro apresenta sangramento intenso no braço direito, suspeita de fratura na perna esquerda e dor na região do peito. Nessa situação, após colocar luvas de proteção, a primeira conduta a ser tomada pela pessoa que vai ajudar a socorrer será... Gente, quando a gente tem um caso de hemorragia, um sangramento intenso, a gente tem que tentar fazer aquele sangue parar de sair. Porque uma hemorragia abundante, a vítima pode morrer rapidinho, sabe? Se a gente não tentar controlar a saída do sangue. Então, a gente tem que tentar controlar até o socorro chegar. Então, a letra A, massagear a perna fraturada. Imagina, se tem sangue saindo intensamente no braço direito, a gente vai lá na fratura dele para fazer massagem? Claro que não. Enfaixar o peito com ataduras de crepe? Não, gente. É fazer compressão no ferimento do braço direito com gás ou pano limpo. Pensem assim, ó, que das 3 coisas, né? Ele apresentou sangramento intenso no braço, suspeita de fratura na perna e dor no peito. Se está saindo muito sangue, a gente tem que tentar controlar a saída de sangue, tá? Fazendo uma compressão direta sobre o local da hemorragia, o local da saída de sangue. E a última questão, então, para a gente encerrar essa provinha, que eu dividi só em 2 vídeos, né? E não em 3, como eu tinha falado inicialmente. Vamos lá. No caso de hemorragia nasal, perda de sangue, qual é a atitude a ser tomada?
Ah, ofereça bastante líquido? Não pode, gente. Por que não? Uma, pode ser que precise de cirurgia, tem que estar em jejum. Outra, pode ser que se afogue com a água. E outra, se está perdendo sangue, a gente já tem que tentar controlar a saída do sangue. Não pode dar água para estimular ainda mais, né? Letra B, vire o acidentar de cabeça para baixo, daí vai sair mais sangue ainda. Não, não é a resposta também. Letra C, massageie suas narinas, tadinho, tá saindo sangue, a gente vai massagear? Não, é a letra D. Comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. Gente, comprimir para tentar fazer o sangue parar de sair e o gelo, ele sempre estanca o sangue, sabe? Então, se a gente puder fazer uma compressa fria num possível local de hemorragia, a gente sempre faz. A compressa quente, ela faz com que o sangue circule mais. E o gelo, a compressa fria, ele estanca mais, tá? Ele tranca um pouco a saída do sangue. Então, por isso que a resposta correta da 30 é a letra D. Fechou, gente? Então, corrigido uma prova do Detran hoje. Bons estudos para vocês. Até a próxima semana.